Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar todos os dias. Você que acessa esse canal diariamente, você que todos os dias está aí do outro lado, muito obrigado. Costumo dizer que eu não sei quem é você, na grande maioria das vezes. Eu não sei quem está me vendo, como você está me vendo agora, mas eu quero agradecer a você por permitir conversar com você, por permitir compartilhar com você o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando juntos a Bíblia e como tem sido rico esses estudos em Coríntios. Estava falando esses dias como tenho aprendido coisas aqui em Coríntios, coisas grandiosas, tão preciosas, e eu fico feliz de poder compartilhar com você. Você que me acompanha diariamente deve estar pegando a sequência do assunto. A gente enumera cada estudo com um número. E esse número indica a sequência dos estudos. Então, se às vezes você assiste um vídeo e não compreendeu bem o contexto, se você voltar no dia anterior ou dias anteriores, você vai pegar o contexto do assunto. E eu quero pedir a você que faça um comentário embaixo. Deixe um comentário para eu saber que você passou aqui. Deixe o seu gostei e, se possível, compartilhe o vídeo. Essa interação é muito importante. E se não se inscreveu, só clicar em inscrever-se aí embaixo. Tem um sininho que fica aqui do lado. Se você clicar nesse sininho, você vai ter a opção de receber notificações. Então, todo dia, quando o vídeo entrar, vai ser notificado no seu celular para você lembrar que entrou vídeo novo. Mas todo dia, de 6 horas da manhã, estou sempre aqui, permitindo o Senhor. Quero te convidar agora a me acompanharem mais no estudo. Vamos juntos. Nós vamos seguindo aqui 1 Coríntios, capítulo 6. Hoje nós vamos começar um bloco aqui dos versículos 12 ao 20. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Nós vamos ver aqui algumas premissas verdadeiras que desafiam a santidade do sexo. Esse é o tema que Paulo está tratando aqui agora, voltando para a igreja em Corinto. Visto que a igreja em Corinto ela vivia uma vida totalmente imoral, né? Eu não diria a igreja, mas eu diria a cidade de Corinto num todo. A sociedade de Corinto, ela vivia de uma forma toda pervertida. E como a igreja estava inserida ali, alguns desses hábitos foram aceitos e vividos como normais pela igreja. E Paulo está exortando aqueles irmãos, corrigindo aqueles irmãos na forma correta com que deveriam agir em relação à sexualidade. A primeira coisa que Paulo destaca é o compromisso da Trindade com o nosso corpo. É interessante observar isso como Paulo aborda. É uma coisa fantástica. Paulo diz que o próprio Deus Pai, ele está comprometido com o nosso corpo. Por quê? Dos versículos 12 a 14, nos diz que Deus criou o nosso corpo e também vai ressuscitar o nosso corpo. Quando a gente pensa em Deus Pai e a preocupação dele com o nosso corpo, a gente confronta com a filosofia da época. A filosofia grega ela não dava nenhum valor ao corpo. Segundo a filosofia grega, o corpo era apenas uma prisão da alma. Por isso os gregos pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. Porque eles simplesmente separavam alma de corpo como se fossem coisas distintas e o corpo não tivesse nenhum valor. Mas o corpo é tão importante para Deus que Deus vai ressuscitá-lo. A Bíblia é clara ao dizer isso. Esse corpo tem uma origem maravilhosa, pois Deus criou o corpo. E esse corpo terá um fim também glorioso. Deus ressuscitará esse corpo. Então, o corpo não pode ser usado para impureza. O corpo precisa ser usado para a glória de Deus. E nós temos que entender isso de forma muito clara. Paulo também diz que Jesus Cristo comprou e remiu o nosso corpo. 1 Coríntios 6, de 15 a 18. Deus Pai criou o corpo e vai ressuscitá-lo. Jesus Cristo comprou o corpo e o redimiu. Deus Pai criou o corpo e Jesus Cristo comprou. E esse corpo agora não pertence mais a você. Ele pertence a Jesus Cristo. Os membros do corpo estão ligados a Cristo. O seu corpo é um membro de Cristo. Isso é precioso. Nós estamos falando da Trindade. Pai, eu disse aqui,
Deus Pai criou o corpo, Jesus Cristo comprou esse corpo, e aí Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo, versículo 19. O nosso corpo é um templo vivo do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido isso. Isso é uma realidade bíblica. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando Paulo usa a figura do templo, e aí observando no original disso, esse versículo que às vezes a gente fala de forma até em tom jocoso, de brincadeira algumas vezes, ele diz nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Essa palavrinha que Paulo usa para templo, palavra grega naos, sabe o que é esse templo que diz aqui? É aquele santo dos santos. É o lugar santíssimo onde a glória de Deus se manifestava. No Velho Testamento você vê muito falando esse santo dos santos, o lugar santíssimo. Paulo usa a mesma expressão para falar do nosso corpo. Então, onde quer que vamos, nós somos portadores do Espírito Santo, templo em que apraz Deus habitar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Onde quer que nós formos, o Espírito Santo vai junto conosco. Isso deve eliminar de nós toda forma de conduta que não seja apropriada ao templo de Deus. Nada que seja inconveniente ao templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. Resumindo isso aqui, Paulo nos ensina que Deus Pai criou o nosso corpo e que vai ressuscitá-lo. O nosso corpo tem um começo e um fim glorioso. A segunda pessoa da Trindade comprou e redimiu o nosso corpo. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, habita nesse corpo e faz dele o santuário de Deus. Que nós possamos pensar como estamos entendendo e vivendo isso. Será que Deus, o Espírito Santo que habita em nós, será que Ele pode ir aonde eu estou indo? Será que eu tenho consciência de onde eu estou indo? O Espírito Santo de Deus vai junto no meu corpo? Será que o que eu estou praticando através desse corpo, eu posso saber que estou vivendo em pureza porque o Espírito Santo de Deus está aqui, está acompanhando tudo? É isso que Paulo está trazendo para aquela igreja. O corpo templo do Espírito Santo, a presença de Deus constante nesse corpo. E Paulo vai tratando isso aqui, vamos falar. Imagine que terrível esse corpo, templo do Espírito Santo. E a pessoa oferecendo esse corpo em adultério, em prostituição, frequentando ambientes em que não caberia Deus, se deitando com uma prostituta, traindo o cônjuge, usando esse corpo de forma vergonhosa. Já pensou nisso? E é isso que Paulo está dizendo para Corinto. E é isso que a palavra de Deus exorta a nós. Como eu estou vivendo nesse corpo? Esse corpo não é uma prisão da alma, como diziam os gregos, mas está dentro dos planos e propósitos do Senhor para uma vida santa, de pureza e de obediência a Deus. Deus te abençoe. A gente segue nisso aqui no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.